E assim vamos seguindo. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar, né, sobre as principais lesões fibroósseas. Então, por que o nome, né, lesões fibroósseas? É porque essas lesões vão substituindo o osso que tem ali naquela região por fibras. Então, essas fibras, né, muitas vezes vão tomar o local, né, muitas vezes não, vão tomar o local ali que deveria ser ósseo. E aí vão ter aspectos ou de vidro despolido, ou um aspecto mais radiolúcido, ou um aspecto misto, dependendo do grau de maturação dessas fibras ali na região, tá bom? Então, quais são as principais, né, lesões fibroósseas que a gente tem na região do complexo maxilofacial? Quais são as que são mais fáceis, né, de ocorrer ali na nossa área de atuação? Então, a gente tem a displasia fibrosa, a gente tem as displasias que são sementiformes, que vocês vão ouvir também, ou semento-ósseas, tá? Que aí vai se dividir em 3 tipos de displasias semento-ósseas, que é a focal, a periapical e a florida, tá? Elas são bem similares, mas dependendo da região onde ela afeta, ela tem uma nomenclatura diferente aí das demais. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar do fibroma ossificante, tá? Então, vamos começar pela displasia fibrosa. Ela é um distúrbio de desenvolvimento. Então, o que é que acontece? Igual eu falei no início da aula, né? Esse osso normal, por algum motivo que ainda não sabemos, acredita-se que está ligada à mutação do gene GNAS1, e através dessa mutação que ocorre nesse gene, ele acaba substituindo o osso normal ali da região por tecido conjuntivo fibroso, tá? Que vai se entremear dentro das trabéculas ósseas e vai se tornar irregular ali dentro daquela área do osso. Então, o que que acontece? Clinicamente, né? Ele tem um aumento significativo ali daquela região. Então, aumento de volume ali naquela área é a principal característica clínica que a gente vai ter. A displasia fibrosa, ela vai se dividir em duas, tá? A monostótica e a poliostótica. A monostótica, pelo próprio nome já está falando, né? Mono, quer dizer que ela afeta apenas um osso, tá? Então, ela vai afetar apenas um osso da face. A poliostótica, ela vai afetar vários ossos, não só da região do complexo maxilomandibular, mas ossos da face, ossos do fêmur, do longo eixo do corpo, tá? Em qualquer osso pode ser afetada. Já quando ela é monostótica, que afeta só um osso, os ossos mais afetados acabam sendo os ossos gnáteos, que são os ossos gnáteos. Gnáteos são aqueles ossos que têm mobilidade. Então, acaba afetando muito mais a mandíbula ali naquela região. Então, esses ossos gnáteos, né, a monostótica, ela vai ser basicamente 85% dos casos de displasia fibrosa, tá bom? E o diagnóstico dele normalmente é na segunda década de vida, então são pacientes extremamente jovens, tá? Entre 10 a 20 anos de idade. Sem predileção por sexo, tá? Então, o paciente chega lá com aumento de crescimento, né, na região, uma tumefação ali com crescimento lento, indolor, né, na área afetada, e aí o paciente chegou, a primeira coisa que a gente acaba, depois de fazer exame clínico, né, lembrando que o exame clínico, ele é superior a qualquer exame radiográfico, tá?
Mas nesse caso, vocês já viram, mediante o que a gente vem falando essas últimas aulas, né, de tumores, de cistos, seja eles odontogênicos ou não odontogênicos, o aspecto clínico muitas vezes são parecidos, né? Tumefação ali naquela região, indolor. Então, o que vai nos ajudar muitas vezes nessas áreas vão ser as radiografias, seja uma radiografia oclusal, uma periapical, uma panorâmica, enfim, qualquer modalidade de exame, né? Uma tomografia que ajude a gente a desvendar ou começar a desvendar esse mistério que tem ali dentro daquele osso. Então, a maxila, né, pode ser afetada, assim como a mandíbula. Então, normalmente com aumento de volume, né, ali naquela área, porém, os dentes, eles não ficam flutuantes, eles não têm mobilidade, tá? Eles podem se deslocar por conta do aumento de volume ali naquela região, tá? Mas eles não têm nenhum grau de mobilidade, tá ok? Então, aí a primeira coisa que a gente faz, né, é pedir uma radiografia ali daquela região. Toda a imagem da lesão será totalmente opaca, tá? No caso, bem radiopaca ali naquela região da área afetada. Então, por que acontece essa opacidade? Fica bem mais claro. A gente diz que tem aspecto, né, de vidro fosco, que é justamente a sobreposição dessas trabéculas ósseas que ficam mal calcificadas, que são dispostas de forma totalmente desorganizada. Então, elas ficam entremeadas umas sobrepostas às outras. Então, acaba ficando essa estrutura extremamente densa, tá? Bem radiopaca. Então, uma das características que vocês estão vendo também é que a maioria das lesões que a gente falou até hoje vai ficar extremamente radiopaca. A maioria que a gente vinha falando entre cistos e tumores, elas são radiolúcidas, né? Ou envolta por algum halo radiopaco ou difuso, enfim. Mas poucas são radiopacas, tá? E acabam se misturando. Agora vocês vão perceber que a gente não sabe onde a lesão começa, né? A displasia, e onde ela termina. Então a gente não tem uma precisão. Ela não é uma lesão delimitada, tá? Ela não tem margem. Então a gente fica sem saber onde começa a lesão, né? E onde termina a região óssea que não foi alterada, né, pelo aspecto de vidro fosco. Olha aqui, outro aumento, né, com um aumento bastante grande na região de mandíbula, de volume, ali na cortical, seja a região vestibular, né, quanto a região lingual aqui, causando, né, vocês vão ver um abaulamento aí dessa borda. Não vai romper, tá, cortical, mas vai abaular bastante, vai deixar bem maior, né, com aumento de volume. Vocês veem a diferença aqui nessa tomografia do aspecto de um osso normal, né, com uma alteração fibrosa, olha aqui, bem mais denso, né? Quando a gente está falando de tomografia, a gente vai falar de hiperdenso, tá? Então é o que a gente tem aqui, ou hipodenso, quando for radiolúcido, quando for escuro, tá? A imagem. Ele muda de nomenclatura, que é radiopaco e radiolúcido, a gente vai usar para radiografias, tá? Já, como eu falei, né, lá no início da displasia fibrosa, a gente tem a poliostótica, então ela pode afetar vários ossos, né, aí do crânio, da face, ou de qualquer área do corpo ali daquele paciente. Aqui, ó, nessa teleradiografia, a gente vê até aqui na base do crânio, ó, o aumento aí desse aspecto, né, bem radiopaco, que é o aspecto de vidro fosco, bem característico da displasia fibrosa, tá? Então, quando ela é poliostótica, né, ela vai afetar outros ossos, a não ser a mandíbula ou a maxila, né? Então, ele vai afetar outros ossos da face, causando uma simetria facial bem maior aí nesse paciente. Então, acaba aqui, como esses ossos, né,
eles têm esse aspecto fibroso e vai substituindo, né, o tecido ósseo, então eles ficam mais frágeis, tá? Mais frágeis e mais propensos a qualquer tipo de fratura. Então, qualquer fratura que possa ocorrer ali naquela região, por mais branda que seja, ela vai resultar em qualquer tipo de dor, né? Ali aquele paciente, afinal de contas, teve uma fratura, e vai piorar a deformidade facial ali daquele paciente. Então, para o tratamento, né, dessas lesões, vocês já viram que são pacientes extremamente jovens, antigamente não sabiam, né, como lidar com esse tipo de displasia. Então, o que é que o pessoal fazia? Acabava indicando radioterapia para esse paciente. Com o passar do tempo, percebeu-se que a radioterapia, ela era extremamente danosa. E o que é que ele fazia? Ele fazia com que a displasia se tornasse um osteosarcoma, que realmente é um tumor, e aí precisaria, né, de radioterapia e quimioterapia. Então, não é mais indicado para o tratamento da displasia, tá? A radioterapia, justamente por conta que descobriu-se, né, que ele pode conduzir a um osteosarcoma ali naquela região. Então, como afeta pacientes jovens, a gente tem que esperar essas lesões se estabilizarem, se maturarem, para poder, né, esse paciente parar o crescimento, para poder ter qualquer tipo de intervenção. Então, a gente só intervém em pacientes jovens que ainda estão em fase de crescimento quando ela está muito agressiva. Mas se dá para manter, né, tá uma alteração ali naquela região e dá para esperar estagnar esse crescimento do paciente para a gente poder intervir, hoje é o mais indicado, tá? Então, as lesões grandes, a gente faz essa cirurgia cosmética, né, que é para reduzir ali esse osso da feita que substituiu o osso pelas fibras. Ele não volta mais a ser um osso como era antes, tá? Vai ficar com esse aspecto de vidro fosco mesmo ali naquela região. O máximo que a gente pode fazer é devolver a anatomia facial ali do paciente, não deixá-lo mais assimétrico, né? Deixá-lo o mais simétrico possível pela própria vida ali do paciente, afinal de contas afeta a região de face, né? O paciente não está sofrendo bullying, não está com preocupação para sair de casa, né? Por conta da deformidade facial. Alguma dúvida, pessoal, sobre a displasia fibrosa? Sendo assim, então eu vou seguir, tá? Então agora a gente vai começar a falar da displasia cemento óssea. Então, vocês já viram, né, que se divide em três. A gente tem a florida, a focal e a periapical. Essa displasia cemento óssea, ela vai acontecer, né, nas áreas dentadas ali dos maxilares. Então, ele fica bem próximo às regiões do ligamento periodontal. E muitas vezes essas lesões ficam nas regiões apicais, tá? Ali daquela área. Qual é o grande problema das displasias cemento-ósseas? É que elas podem ser confundidas ali com lesões periapicais nessa região. Principalmente quando ela é uma displasia cemento-óssea periapical, a gente vê aqueles dentes com tratamentos endodônticos, que é completamente errado, tá? Então, chega um paciente lá com uma lesão desse tamanho, com uma restauração bem ampla. Gente, não quer dizer que isso aqui seja uma lesão periapical, tá? Porque o que é que acontece na displasia cimento óssea? Ela precisa de uma fase até se maturar. Então, ela começa com uma área completamente radiolúcida, tá? Bem característico e bem parecido com o cisto periapical. Porém, professor, o que é que eu faço? Eu olhava essa imagem, eu ia dizer que era um cisto periapical. E aí, gente, teste de vitalidade pulpar. Então, provavelmente, se a gente, por mais grande que tivesse essa restauração, a gente faria um teste de sensibilidade. Se responder positivo ao teste, isso aqui não está ligado ao periápice. Poderia ser um outro tipo de tumor, tá? Ou um cisto ali naquela região, ou no caso, como é aqui, uma displasia.
Então, se responder negativamente ao teste de sensibilidade, né? E aí sim, a probabilidade de ser uma lesão periapical é grande, porque esse dente já está sem vitalidade. Então, sempre que vocês verem qualquer lesão muito próxima ao elemento dentário, eu tenho certeza que é lesão periapical. Pode ser. Então, faça o teste de sensibilidade. Nunca esqueçam disso, tá? O que é que acontece na displasia cimento óssea? Ela vai começar com essa imagem completamente radiolúcida. Com o passar do tempo, ela vai se maturando, ela vai ficando uma imagem mista, com imagens radiopacas no seu interior, até ela se maturar completamente, que ela vai se tornando cada vez mais radiopaca ali no interior dessa lesão, tá bom? Então tenham muito cuidado com a displasia, principalmente a displasia cemento óssea, tá? Professora, precisa de tratamento? Não, porque ela é autolimitante, ela estagna, ela para, tá? Então não precisa de nenhum tipo de tratamento. A pessoa que fez o diagnóstico aqui fez um diagnóstico correto, que ela não tratou endodonticamente esse elemento, porque ele viu que estava com vitalidade. Mas a maioria das pessoas acaba, né, sendo pega ali pela pegadinha do malandro, vai muito afoita, não faz, tenho certeza, e aí acaba fazendo algo errado. Mas, professora, se eu tratar endodonticamente esse dente, tem algum problema? Não, não vai ter. Aquele paciente só vai ter pago um serviço que seria desnecessário ali para aquele momento, tá bom? Então, vamos falar dentre as displasias cemento-ósseas, tá? A gente vai começar com a primeira, que é a focal, tá? Displasia cimento-óssea focal. Ela vai apresentar em apenas uma região, tá? Seja na região de molares superiores ou molares inferiores, que é nesse caso aqui, uma área, um quadrante, vamos dizer assim, tá? Acomete 90% o sexo feminino, com uma média de idade de 38 anos, ali, mulheres de meia idade, que a gente fala, são mulheres normalmente ali próximas aos 40 anos, tanto a focal quanto a periapical vão ter essa característica clínica, né, de afetar muito mais mulheres. No caso, a periapical afeta muito mais mulheres negras, tá? Já a focal, que a gente está falando agora, afeta muito mais os pacientes brancos, tá? Caucasianos, ali naquela região. Tem maior preferência pelas regiões posteriores de mandíbula. E vocês já perceberam que quando eu falei autolimitante, é porque ela é assintomática. Professora, ela vai doer, ela só vai apresentar qualquer tipo de dor se ela for infectada, tá? Secundariamente, ou por uma cárie ali naquele dente que está próximo ali daquela área. Mas dificilmente ela vai ter qualquer tipo de sintomatologia, tá? É uma alteração, uma mutação que a gente vai ter, né, naquela área, que vai ser substituído o osso pelo tecido, né, fibroso ali naquela região. Então, radiograficamente, a gente vai ter uma imagem, né, completamente transparente, tá, na densidade, e vai se tornando cada vez mais densa até se tornar completamente radiopaca ali naquela região. Então, ela vai mutando, né? Então, geralmente, esse padrão é misto. Por que misto? Porque ele começa radiolúcido, vai se tornando misto com o passar do tempo, até ele maturar, né, a lesão se maturar e ficar extremamente radiopaca. Ocorre em áreas tanto edêntulas quanto áreas dentadas, tá? Com dentes ali naquela região. Então, ele tem esse aspecto ó, bem próximo aí até às regiões apicais, né, dos elementos, e aí a gente tem essas características dessa lesão, tá bom? Já a displasia cemento-óssea periapical, ela vai se dar justamente abaixo dos dentes antero-inferiores da região de mandíbula. Então, aqui eu vejo muito quando isso acontece, que ali, como ele começa extremamente radiolúcido, o dentista vai e trata endodonticamente os 4 incisivos, os incisivos centrais, inferiores e os laterais. Gente, completamente
é errado, tá? Por mais que fique bem ligada, né, o ápice, muito próximo. Então, não esqueça, aqui, olha, não tem cárie nenhuma nesses dentes. Ai, professora, mas podia ser uma lesão traumática. Poderia, mas vamos fazer o teste sempre de sensibilidade pulpar nesses elementos, tá? Então, a displasia cemento-óssea periapical, ela vai ocorrer nesses dentes antero-inferiores aí, na região anterior de mandíbula. Pode acometer ou apenas um dente aqui, ficar bem abaixo do ápice dos dentes, mas o mais comum é ficar abaixo dos ápices dos 4 incisivos inferiores, tá? Ai, tomei até um susto. Alguém com fone ligado, será? Opa, será que é o meu? Enfim, a predileção é por mulheres, né, de meia idade, como eu falei para vocês, só que diferentemente da focal, ela tem uma predileção maior por mulheres negras, tá? Em torno ali de 40 anos. São mulheres de 38, 40, 45 anos, com características negras, com características semelhantes. Então, por favor, não esqueçam, pensem bastante sobre a displasia cemento-óssea periapical. Então, ela é assintomática, né? E como eu falei para vocês, são autolimitantes. Então, é esperar ela se maturar e pegando o aspecto cada vez mais radiopaco ali naquela lesão, naquela região. Professora, rompe cortical? Não, ele só vai mesmo substituir aquele osso, né? Por cemento ali naquela região que está bem próxima à região do ápice aí desses elementos dentários. Então, já falamos, né, da focal, da periapical e vamos falar da florida. Então, já a florida, ela não vai afetar apenas um quadrante, ela vai afetar vários quadrantes. Pode afetar os 4 quadrantes, como nesse caso aqui desse paciente, tá? Ou ele pode afetar os 2 superiores, um superior, um inferior. Então, é quando ele afeta mais de um quadrante ali naquela região. Também afeta mulheres negras de meia idade, tá? Bem a mesma faixa etária da displasia cemento-óssea periapical e normalmente, né, ocorre com bilateralidade, que é nos 2 lados ali daquela região, deixando o paciente, né, simétrico ali naquela área. Então, em comum em todos os quadrantes, mas normalmente afeta os quadrantes inferiores. E aí, se tiver exposição óssea, tá? Por conta de uma infecção, normalmente são assintomáticos, mas o paciente só vai sentir dor, tá? Ali naquela região, se tiver exposição óssea ou se for infectado, né, secundariamente ali essa lesão. Então, pode provocar, né, como qualquer displasia, expansão óssea, né, um aumento de volume ali naquela região, e pode afetar tanto áreas com dentes quanto áreas desdentadas. Então, vocês estão vendo aqui, né, lesões bem radiotransparentes, bem radiopacas, né, ósseo maturando cada vez mais radiopaca, com bordas, né, periféricas bem fininhas. E o tratamento, né, na fase esclerótica, que é a fase radiolúcida, tá? A gente espera até se maturar. Em pacientes assintomáticos, controle, né, e o reforço da higiene para que não ocorra nenhum tipo de infecção ali naquela área. Qual é o grande problema desses tipos de lesão cemento-óssea? Acaba aqui como a gente substitui, a gente é ótimo, como foi substituído o osso por cimento ali naquela região ou por fibras colágenas, dependendo, né, que tipo de alteração teve ali naquela área, o que acontece? A gente tem uma menor vascularização aqui nessa área. Então acaba que eles ficam muito mais propensos a qualquer tipo de infecção. Porque se tiver qualquer tipo de infecção aqui, ela vai se alastrar muito mais fácil, porque o fluxo sanguíneo não chega com facilidade, com a facilidade que chegaria quando chega quando é osso. Então, por conta disso, a gente tem que estar com esse paciente muito próximo,
fazendo profilaxia, tá? Tendo noção de higiene, não deixando nenhuma cárie ficar muito extensa ou próximo, né, da câmara pulpar, porque da feita que chega no periápice, como muitas vezes, né, essas alterações estão apicalmente a esses dentes, acaba que, como a vascularização não chega com facilidade, ele fica muito mais propenso a qualquer tipo de infecção e dessa infecção se alastrar com muito mais facilidade por dentro dessa área dos maxilares, tá bom? Então, por favor, tenham muito cuidado, justamente, né, por conta dessa baixa vascularização que a gente tem aí nessa área. E acaba que, se acontecer, pode levar até a necroses ósseas, né? E aí ter exposição desses ossos necróticos ali, que a gente chama de exposição óssea. E para finalizar, a gente vai falar de fibroma ossificante, tá? A gente tem outras nomenclaturas, pode ser chamado, dependendo do livro que vocês peguem, tá? Fibroma sementificante ou fibroma semento ossificante. É tudo a mesma lesão, tá? A mesma alteração. É uma neoplasia, então é um tumor ali naquela região, tá? É extremamente raro, eu nunca vi, tá? Então, desses vários anos ali, nunca presenciei esse tipo de alteração. Graças a Deus, né? Então, vocês já veem que não é uma coisa tão comum, amém, né? Já basta tanta desgraça que a gente ouve, então não é uma coisa muito comum, mas dentre os fibromas, que são neoplasias, ele é o mais fácil de acometer os ossos da face, tá bom? Então, pode ser confundido o fibroma ossificante com a displasia semento-óssea focal. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque se tiver um erro nesse diagnóstico, os tratamentos são completamente diferentes, tá? Então, ali, paciente dentre a terceira e a quarta década de vida, que são os mais afetados, basicamente, né, pacientes de meia idade, com uma predileção também, né, um pouquinho maior pelo sexo feminino. Então, mulheres de meia idade, a gente precisa ficar de olho, tá? Predileção pela área de mandíbula, principalmente nas regiões posteriores, pré-molares e molares são os mais afetados. Então, ele começa, ó, com uma lesão unilocular, bem definida, com aspecto, né, que a gente vê bastante. Opa. Com alguns casos até com a borda, né, esclerótica. Então, essa área, ó, radiolúcida, unilocular aí, nessa região. Pode apresentar variações aí de radiopacidade no interior, pode ser um pouquinho mais radiolúcido ou com aspecto um pouquinho mais misto aí dentro, tá? Da lesão. Incomum ter essa área completamente radiopaca, tá? Com a fina margem radiotransparente. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com o fibroma ossificante. Lesões extensas na mandíbula podem causar, tá? O abaulamento e até muitas vezes o rompimento dessa cortical aí dessas regiões, tá? Então, lembrando que a predileção é justamente a região de pré-molares e molares, tá? Bem abaixo aí da região de mandíbula, bem abaixo dos ápices desses elementos. Como vocês veem, pode acontecer, né, tanto a reabsorção quanto a divergência dessas raízes ali naquela área, tá? Mas tem um aumento de volume, porque ele vai causar um abaulamento aí nessa região. Quando for em lesões pequenas, tá? Normalmente ele é assintomático. Quando está em lesões grandes, eles podem causar, né, esse aumento de volume, e aí vai causando assimetria aí desse paciente, mas normalmente eles vão ser indolores, tá? A gente vê, ó. Então, tem um aspecto bem característico de tumor, tá? Então, como tratamento, a gente precisa fazer a enucleação, a retirada desse tumor, uma boa margem de segurança, tá? Para a ressecção desse tumor. E a gente não tem, por mais que seja uma neoplasia, a gente não tem, ele não tem muita característica a malignidade. Então, a gente precisa acompanhar e fazer a retirada desse tumor aí dessa região o quanto antes, o mais precoce. Então, muitas vezes,
o exame clínico, né? O aspecto que fica a tumefação ali na área da gengiva, com a coloração completamente diferente do normal, né? Do que a gente está acostumado. Então, acaba que chama mais atenção, chama mais a nossa atenção ali para a lesão, como uma lesão tumoral, tá bom? E aí, a enucleação é retirada e depois o acompanhamento desse paciente não vai ser preciso, muitas vezes, nem radioterapia, nem quimioterapia. A gente precisa fazer a retirada e acompanhar esse paciente para saber quais os próximos passos. Então, como eu falei para vocês, né, a aula é bem curtinha, essa aula de lesões ósseas. A gente só tem mais uma aula teórica para finalizar esse semestre, que é de tomografia computadorizada, e aí termina o nosso cronograma teórico, tá? Então, vamos lembrar quais são as matérias que a gente já falou esse semestre. Tumor odontogênico, cisto odontogênico, cisto não odontogênico, agora lesões fibroósseas, né? E falta mais tomografia computadorizada, que vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Alguém com alguma dúvida sobre a aula de hoje? Oi, alô? Alô é ótima, né? Diga, meu amor. Professora, eu só queria fixar essa... Oi, Gel, diga, meu amor. Oi, eu só queria fixar essa associação do teste do teste Sensibilidade. lá. Sensibilidade ou vitalidade pulpar. Quando o teste é positivo, é porque é uma lesão periapical. Não. Quando ele testa positivo, ele não é uma lesão periapical. Ele vai ser uma lesão periapical quando ele testa negativo, tá? Quando aquele dente não tem sensibilidade. O que é não ter sensibilidade? É quando já teve a necrose pulpar. Então, aquela polpa já morreu, por quê? Porque aquelas bactérias já chegaram na câmara ali pulpar e migraram para o periápice. E aí faz uma lesão periapical. Então, se ele responder negativamente ao teste de sensibilidade, quer dizer que já teve a necrose pulpar. Se ele responder positivamente ao teste de sensibilidade ou vitalidade pulpar, que é a mesma coisa, tá? Quer dizer que aquela polpa ela está viva. Então, se ela está viva, não teve ainda comprometimento pulpar. Então, se ela está viva, provavelmente aquela lesão que está ali naquela região não tem nada a ver com a morte da polpa. Deu para entender? Sim, aí no caso pode ser um... Se responder positivamente, pode ser outras lesões. Se responder negativamente, provavelmente vai ser uma lesão periapical. Aí pode tratar canal ali, aquele elemento. Quer dizer, nem sempre trata canal. Aí pode fazer capeamento pulpar. Isso vocês devem estar vendo ali na endodontia, né? Aí, dependendo da extensão da lesão, do tipo de sangramento que vai ter quando expor a polpa, aí vocês vão, isso já é a parte de endodontia, eu não vou entrar muito no mérito. Mas aí a gente pode fazer ou um capeamento pulpar, ou fazer um hidróxido de cálcio ali, para ver se a gente consegue reverter esse processo de necrose pulpar, quando ele está bem no início, ou se realmente vai precisar daquele tratamento endodôntico tradicional. Tá bom, professora. Tá bom, entendi. Deu para entender? Eu só não vou entrar muito no mérito do tratamento aí, porque eu acho que a Endo vai falar muito, milhões de vezes melhor do que eu falaria aqui para vocês. Mais alguém com alguma dúvida? Então, eu vou seguir por aqui da minha casinha, tá? Não sei se eu falei para Maria, não foi, Mary? Mas aí eu vou deixar gravado aqui. Eu estou de licença esses próximos 15 dias, então eu vou dar aula online aqui de casa, esperar a Marcela dar uma sossegada, que ela não está muito legal esses dias, mas está tudo bem, tudo vai dar certo, não é verdade? E aí a Ana Márcia está esperando vocês, quem for lá para a prática, a Ana Márcia está esperando vocês lá na prática agora. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, meus amores. Descanse, fique bem, melhora. Obrigada. Pode deixar.
Como é? Mãe velha, tu já viu, né? Acontece as coisas. Por mais que essa cara de 20 anos, mas o corpo já não é, né? Então, um beijo, meus amores. Como é que estão os laudos, hein? Tá tudo bem? Tá tudo seguindo? Alguma dúvida? Muitas dúvidas, né, professora? Olha, Vamos fazer o seguinte, então, até na próxima aula, eu poderia fazer alguns laudos com vocês, igual aquela aula que a gente deu, para ajudar, e quem tivesse dúvida iria sanando. Eu acho que é melhor, né? Oi, meu amor. Na verdade, sobre isso eu tenho duas dúvidas. Eu estou vendo que eu estou Diga. me confundindo muito em questão de restauração e sobreposição de dente. Como é que tem Tá. algum jeito que eu posso diferenciar esse negócio aí? Claro, tem sim. Fica aí, peraí, deixa eu procurar aí. Ainda não vamos terminar a aula. Peraí, deixa eu procurar. Espera Aí outra rapidinho. coisa, professora, Hum. sobre a curva de Spee. Às vezes eu percebo que tá bem tortinha. Eu queria colocar isso no lado, mas eu não sei um jeito chique de colocar no lado. É porque normalmente é erro. Então, tu pode colocar, eu acho que lá mesmo no programa não deve ter dizendo da curva de Spee, mas tu pode colocar como uma observação. Aí tu pode acrescentar lá no programa mesmo, dá para te formular uma frase, tá? Eu ia falar mesmo, dá pra gente criar alguma coisa que a gente Sim. que não tem opção. E isso aí tu pode colocar curva de Spee muito acentuada, quando ela tá em forma de palhaço, sabe? Que o paciente está com a cabeça muito para baixo. Ou que ele está muito quadrado, aí tu pode colocar curva de Spee muito baixa. Ou pode colocar cabeça do paciente muito para posterior, cabeça do paciente muito para a região anterior. Fica à vontade. Deixa eu abrir, estou tentando abrir aqui uma imagem que tenha sobreposição, tá? Gente, o que foi, Diana, na tua casa, é? Jesus amado. professora, que eu moro em frente à fábrica de pipoca da Guri. Meu Deus. Ah, então o Eita! cheiro deve ser ótimo. Olha, já sabe, na próxima festinha ele vai levar pipoca pra gente. Adoro pipoca. O cheiro até que vai, quando não tá queimada, mas o barulho é todo dia esses estouros aqui. Pega, eu quero pipoca doce, entra, pula um muro aí, amigo. Pega um saco, né? O cheiro deve ser bom mesmo, mas esses barulhos não é legal, não. E fica 24 horas, isso é? Não, não. Mas é bem. Normal, né? Já Começa bem pensou? Tá cedinho. dormindo. Bum, bum. Começa bem cedinho e termina bem tarde, assim. Mas tem uma hora que para. Amém. Ó, eu vou colocar uma imagem aqui de sobreposição, tá? Deixa eu abrir aqui. Não sei por que não tá aparecendo aqui. Professora, uma dúvida que eu tenho, assim, eu estava até falando para a Maria que às vezes eu olho, assim, uma radiografia e eu penso que é cárie, mas aí depois eu olho para outros dentes e vejo coisas parecidas. Aí, para mim, ou é tudo cárie ou não é cárie. Ou nada é cárie, entendeu? Aí... Deixa eu falar sobre imagens radiopacas, tá? Quando vocês estão vendo ali imagem radiopaca, que você olha e diz que é restauração, eu, Manuela, vocês vão ver lá até no programa, tem escrito só quanto a imagem radiolúcida, não tem quanto a imagem radiopaca. Por quê? Se está radiopaco, se aquela restauração está bem adaptada, não tem nenhuma margem radiolúcida ao redor, não tem por que a gente falar, eu estou vendo uma restauração aqui, porque todo mundo está vendo, e principalmente quem executou ali está sabendo que tem uma restauração, porque ele está além da gente, né? Ele tem um exame clínico, que é o que a gente não tem, que a gente só tem imagem. Então, quando você vê uma restauração radiopaca ali de amálgama bem adaptada, não precisa falar, tá? Quando a gente precisa falar quando tem uma imagem radiopaca ali de restauração? Se ela tem uma recidiva de cárie, se ela tem uma cárie secundária. Se embaixo ali daquela restauração tem uma área radiolúcida semelhante à recidiva. Aí sim a gente precisa falar que tem uma restauração com uma imagem radiolúcida abaixo, sugestiva ali de recidiva de cárie, ou cárie secundária, ou cárie recorrente, é tudo a mesma coisa, tá?
Então, é a hora que a gente tem que relatar. Fora isso, eu estou vendo restauração no dente 16, 26, 30. Se não tem nenhum problema, não tem por que a gente falar. Tá bom? Estamos combinados? Só que tem algumas restaurações que elas são radiolúcidas. Então, aí sim, nessa hora, a gente muitas vezes vai confundir com cárie. Professora, qual é a diferença de uma para outra? Porque a imagem de cárie, ela é difusa. A cárie não tem um limite preciso ali naquela região. Já a restauração, ela vai ser bem boleada, com chanfrado de broca. Então, você vai ver que foi ali um serzinho que foi lá e fez aquele boleado. Mas, professora, tem como eu ter 100% de certeza? Não. E aí a gente relata que a gente está vendo essa imagem radiolúcida, coloca lá qual é o dente, e a pessoa que vai, né, o dentista responsável ali, que vai fazer o exame clínico, ele se certifica se vai ser cárie ou se vai ser restauração. Se é cárie, ele vai precisar restaurar. Se é restauração, então ele não vai precisar fazer nada além de confirmar aquilo que está no seu laudo. Deu para entender aí? Gente, eu estou tentando abrir Sim. aqui a imagem que eu peguei. Não está indo. Deixa eu ver se eu coloco essa imagem. Que é justamente de sobreposição. Imagem 3, será? Imagem 3. Deixa eu tentar ver se vai abrir agora. Vocês conseguiram ver essa imagem? Tá aparecendo para vocês? Não. Tá aparecendo a tela do computador, hein? As pastas. É. Ah, legal. Vocês estão vendo meu fundo. Estão vendo um monte de prova aí escrito. Clica sem querer, professora. Não, eu não estou nem vendo porque tá a imagem. Espera aí. Fiquem tranquilos, não tem nudes, tá? Tá tudo certo. Será que vai aparecer? Deixa eu colocar compartilhar. Que a imagem tá aparecendo aqui para mim. Não tá abrindo. Deixa eu ver se. Deixa eu tentar mais uma vez compartilhar lá. Foi agora? Não. Não, professor. Não, não tá. Então não Acho tá que se indo. Tá você aparecendo colocar aqui a para mim. imagem no PowerPoint, eu acho que aparece. Deixa eu tentar abrir uma pasta, peraí. Tchananana. Vocês estão vendo, o computador tá lento, lento, lento.
Foi agora, Jean? Sim, professor. Apareceu. Até o cara, hein? Obrigado. De nada. Ó, quanto à sobreposição de imagem, quando é sobreposição de imagem ou restauração? Aqui, ó, são restaurações, tá? Uma aqui, uma aqui, uma restauração aqui, uma restauração aqui, uma outra restauração aqui, tá? Quando eu tenho sobreposição, quando acaba, ó, eu vou a mesial desse dente, tá? Tá sobrepondo a distal desse outro dente. Porque, principalmente na região de caninos, tá? E pré-molares acaba acontecendo. Porque é uma área de curvatura. Então, acaba que a mesial desse canino aqui, do pré-molar, do primeiro pré-molar, acaba sobrepondo a distal do canino. Então, isso aqui não é restauração. Isso aqui é a região palatina, tá? Ali daquele pré-molar, do primeiro pré-molar, que sobrepôs a região distal do canino. A mesma coisa que aconteceu aqui nessa sobreposição, aconteceu aqui, ó, que a gente vê desse dente descido aqui, do 75, a mesial dele sobrepõe a distal, ó, desse primeiro pré-molar. Então, um fica em cima do outro, tu vê que não terminou. Isso aqui não é uma restauração, porque não terminou aquele elemento dentário. Ele segue, ó, e vem vindo até essa área. Mesma coisa bem aqui, ó, não é restauração. É justamente a região palatina, ó, a mesial de um dente, sobrepondo a distal do outro elemento. A distal do dente antecessor sobre a mesial do dente que está mais para a região posterior. Mesma coisa aqui, ó, nessa região e aqui. Deu para perceber a diferença aí, Lívia? Deu sim, professora, mas me surgiu outra dúvida agora nessa imagem. Eu olhei, sem problema, então aqui. Professora, a diferença de dente incluso, semi-incluso, incluso, impactado. Tá, vamos lá. Incluso incluso e impactado, eles são diferentes, tá? A gente só vai considerar incluso e semi-incluso quando já fechou o periápice. Enquanto não fechou o periápice, a gente vai deixar ele como dente em formação ou dentes em risogênese, tá ok? Vamos levar em consideração que já fechou o periápice, tá? Que ele já parou, quando fecha o periápice é porque ele já estagnou, já parou de crescer ali, já não vai mais sair ali daquela posição. Quando ele está dentro do osso, tá? Que ele não rompeu a cripta óssea, que é o caso desse aqui. E desse aqui, ó, vocês estão vendo que o osso ainda está aqui, ó, nessa região todinha. Então, ele está todo dentro do osso. Então, quando ele está todo dentro do osso, a gente diz que ele está incluso, tá? Quando ele já rompeu qualquer casquinha aqui desse osso, já tem um rompimento, a gente considera ele semi-incluso. Deu para entender a diferença de um para o outro, de incluso para semi-incluso? Eu sim, professora. Tá. Quando ele está impactado. Nesse caso aqui, todos dois estão impactados. Ah, mas a professora não está impactado pelo dente. Mas lembra que olha o que a gente tem aqui que está tocando nele, que não está deixando ele erupcionar. Justamente o processo coronoide aqui nessa região, porque ele vai tentar erupcionar completamente errado, não é verdade? Então, quando tem algo impactando ele, seja osso, seja um dente ali naquela região, a gente considera ele como impactado. Quando tem alguma barreira mecânica ou física que não esteja deixando ele erupcionar. Deu para entender sobre impactado? Tem mais alguma coisa além disso? Professora, não deixa eu lembrar não, senão a gente já passa a noite toda aqui, filha. Ah, não, que estamos aqui para isso, rapaz. Mas olha, eu acho melhor mesmo na próxima aula, em vez de eu seguir o cronograma, porque a gente tem mais 2 aulas.
Então, uma eu vou dar de tomografia, pode ser a última, sem problema, e aproveitar para ajudar vocês na próxima aula, separar algumas imagens e a gente vai discutindo e vocês vão colocando as dúvidas que vocês vão tendo. E aí a gente vai conversar por mim, a gente conversa a noite toda, não tem problema não. Estou aqui para isso. Tá bom, professora, eu concordo. A senhora vê mais umas imagens para a gente. É, porque é o tempo que vocês estão fazendo, é o tempo que vocês estão com dúvida, né? Porque se eu deixar para fazer isso na última semana, eu acho que não tem muita lógica, né? Porque aí vocês já fizeram a maioria dos laudos, ou aqueles que estavam com dúvida acabou passando batido e não foi sanado, né? Professora, só mais uma última. Oi? Só mais uma última dúvida, professora. Eu sou minha cegueta. Eu sou minha Fica cegueta. difícil. É o oftalmologista, então, que vai te ajudar. Eu sou minha cegueta, Diga, tipo assim, para identificar as coisas acima do seio maxilar. Eu queria que a senhora falasse assim, o que é que eu devo olhar, assim, perceber. Da região do seio maxilar, né? O seio maxilar aqui desse paciente tá normal, tá radiolúcido, não tá? Sim, Não tá professora. radiolúcido aqui, o seio maxilar? Então, teoricamente, esse paciente não tem nenhum problema no seio maxilar, ok? Ou tu acha que tem algum problema nesse seio maxilar desse paciente? Tu vê alguma Se tem, coisa ia passar estranha? batida. Não, esse aqui não tem, tá? Deixa eu pegar um, eu vou puxar rapidinho aqui pela internet, tá? O que eu, pelo menos, estou umas procurando lesões de seio. perceber tipo assim, a questão da altura dos cônjuges, para ver se ele tem o septo nasal dele tá certinho, mas também acaba aí. Parou aí, tá? A informação, tá? Entendi. Qual é, Gel, desse dente aí que tu falou? Deixa eu voltar aqui, do 26. Desse paciente aqui? Qual é a dúvida, meu amor? Pode ir. Enquanto... Qual é a dúvida que você tem do dente 26? Seria a restauração, a sobreposição? No 26 é restauração, tá? Deixa eu puxar aqui, para ficar maior. Ó, no 26 a gente tem restauração aqui, ó, tá? Nessa região do 26. Sobreposição, não, ó. A gente vê aqui bem íntegro direitinho no 26. Não tá aparecendo a imagem. Não, então, deixa eu voltar de lá de novo. Acho que é porque eu saí, né? Voltou? Apareceu? Apareceu. Tá. Mas por que saiu, seu Jesus amado? Pronto, voltou. Tá vendo aqui essa área? Isso aqui é restauração, tá? No 26. Bem aqui, essa área é radiopaca, bem aqui. Saiu, não voltou. Não? Peraí que eu vou fechar e vou abrir. Deixa eu colocar para salvar esse PowerPoint rapidão. Que é mais fácil. Apareceu agora? Sim. Tá, beleza. Então, ó, aqui no 26, ó, vocês estão vendo essa área aqui, ó, isso aqui é restauração, bem mais radiopaco aqui, ó. Aqui. Isso aqui é uma restauração, tá?
Professora, no 36 tem? Tem, ó, mas bem pouquinho. Professor, então por que essa restauração aqui eu não vejo tanta diferença quanto essa daqui? Essa daqui me chama mais a atenção. Aqui eu tenho certeza que é uma restauração. Aqui, menos. Certo ou não? Aqui, ó, vocês têm certeza que é uma restauração, não é verdade? Já Sim. aqui vocês têm menos certeza, vamos dizer assim. Porque o que que acontece? Depende da densidade da resina que foi colocada. Então, cada fornecedor, vamos dizer assim, ele coloca uma quantidade de radiopacidade ali que ele acha necessária. Logicamente que a densidade do amálgama, ele brilha, né, uma liga metálica, é diferente da resina. Mas a resina é mais difícil de ser diagnosticada, no caso, porque ela pode ser radiolúcida e ela pode ser radiopaca. E ela pode ter uma radiopacidade maior ou ela pode ter uma radiopacidade menor. E quanto mais ela é similar, né, à região ali do esmalte, a mesma radiopacidade do esmalte, fica realmente mais difícil da gente diagnosticar. Então é por isso que eu falo para vocês que se tiver tudo bonitinho, né, ali naquela área, se não tiver uma imagem radiolúcida embaixo da restauração, não precisa vocês baterem cabeça. A restauração não é restauração, a restauração não é restauração. Porém, bem aqui, ó, a gente tem uma imagem radiolúcida, bem aqui nessa área, embaixo dessa restauração. Essa daqui eu preciso falar. Não por conta da restauração, mas sim por conta da provável recidiva que tem aqui. Professora, pode ser recidiva? Pode. Pode ser material forrador? Pode também. Que o material forrador, o que é o material forrador? Normalmente, quando a gente vai fazer uma restauração muito extensa, que ela está muito próximo à câmara pulpar, a gente coloca o material forrador antes para depois restaurar. E esse material forrador pode ter aspecto radiolúcido, tá? Então, toda vez que eu for falar de recidiva, eu vou pedir para a pessoa, né, o dentista responsável, observar se embaixo daquela restauração é material forrador ou se é recidiva. Mas, como não é um aspecto comum de se ter embaixo da restauração, a gente precisa relatar para ele, né, ir lá e observar, porque se tiver recidiva, ele precisa retirar a restauração, né, retirar a cárie e fazer uma nova restauração ali naquele dente, senão a probabilidade dessa cárie, como ela é um processo dinâmico, né, a ampliar e chegar na câmara escura é gigantesca. Uma hora vai chegar ali na câmara escura, é ótima, na câmara pulpar ali daquele dente, e aí vai precisar já de um tratamento endodôntico, um tratamento de canal nesse dente. Deu para começar a entender um pouquinho? Professora, tem como falar sobre a genesia e dente ausente? A genesia, tá aqui, a gente tem nessa imagem também, ó. Então, quando a gente tem dentes ausentes, nesse caso aqui, eu tenho o 38 e o 48. Eles não estão ausentes? Estão, porque não estão formados. Então, já teria, né, já que a gente vê os superiores aqui, mas professor, ele extraiu já. Isso já não é responsabilidade minha. É o que eu estou vendo na imagem, tá? Então, eu estou vendo a ausência do 38 e do 48, porque se for contar, ó, aqui, 37, 36, opa, depois a gente fala aqui dessa região, tá? 34, 33, 32, 31. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Opa, faltou 48. Então, os dentes ausentes dessa imagem são esses dois, tá? Roberto, quanto à agenesia. A agenesia é toda vez que eu tiver a falta da formação do dente descido com a presença, a falta da formação do dente permanente, com a presença do dente descido ali naquela região.
que é o caso que aconteceu aqui, ó. Esse dente aqui é o dente 75, que é um dente descido, porque ele é o único dente descido que está dentro da cavidade oral desse paciente, porque ele não teve um outro elemento para substituí-lo. Esse dente não formou. Então, toda vez que eu tiver a presença do dente descido com a não formação do dente permanente sucessor, a gente chama de agenesia. Então, aqui eu tenho uma agenesia do dente 35 com a persistência ou permanência do dente descido 75. Deu para entender, Roberto? Sou eu, Thiago. Não. Ah, foi o Thiago, desculpa, eu Isso. achava que era o Roberto, desculpa, meu amor. Então, ótimo. Então, Não, tá estamos tranquilo. combinados, eu vou só pegar umas imagens lá de seio maxilar, aguardem aí, eu vou puxar aqui do Google, do pai de todos. Gente, é porque meu computador tá igual o pai de santo, tá? Ele tá bem devagar, então tenha um pouquinho de paciência. Aqui só tem imagem. Vamos ver se isto não. Tá. Tem aqui uma imagem. Poxa, tava lá a imagem. Deixa eu ver se tem imagem de pólipo aqui no. Não sei.
Peguei mais imagens, pessoal. Já vou mostrar para vocês. Estou só anexando aqui no PowerPoint para a gente falar. Apareceu a imagem para vocês? Sim. Tá, então vamos falar um pouquinho. É a mesma imagem que está aqui, eu vou já passar ela. Ó, quando a gente fala de seio maxilar, tá? Vocês estão vendo, isso aqui é um seio normal, tá? Um seio maxilar normal, com reentrâncias, né? Com septos que a gente fala, septos dentro do seio, ó. Aqui, parede posterior, né? Parede anterior, parede alveolar, porque está voltado para o alvéolo, né? E parede orbital ou superior, porque está voltado para a órbita. Aqui está normal. Já que nessa região a gente vê uma radiopacidade, ó, bem maior no interior e, por sinal, bem boleada. Isso aqui é um processo que a gente chama de cisto mucoso de retenção, tá? Mas, professor, o paciente vai morrer, é um cisto dentro do seio maxilar? Não. A gente precisa relatar, mas normalmente pacientes que sofrem de sinusite ou que têm muita gripe, recidivas de gripe, pode ser que tenha muco. Isso aqui é catarro, entendeu? Só que ele teve uma cápsula ao redor. Isso aqui pode, desde um simples espirro, dependendo de como é essa cápsula protetora, tá? Que está envolvendo esse muco. Pode ser um simples espirro, ele acabar expelindo esse cisto mucoso de retenção, ou vai precisar, né, dependendo da cápsula que está ao redor dele, precise, às vezes, fazer até uma cirurgia para retirada aqui desse cisto mucoso. Deu para ver a diferença de um seio normal para um seio que tenha uma alteração como o cisto mucoso de retenção? Foi tu, Lívia, que perguntou? Sim, professora. Deu para ver aí? Vamos falar de côndilo, tá? Tá vendo como o côndilo aqui desse paciente, ó, ele é um côndilo que a gente chama de aplanado, porque ele está desgastado. Esse desgaste ósseo, tá? É muito mais comum na região anterior desse côndilo, porque muitas vezes, né, por conta aí desse disco articular, pode estar rompido, pode estar, enfim, não está absorvendo todo esse impacto e acaba que essa região de eminência articular muitas vezes pode estar em contato com essa área anterior, mas podemos ter também aplanamento dessa área mais posterior, mas o mais comum é ter da região anterior. Então, quando ele está muito retinho, com bastante aspecto, né, de desgaste, a gente precisa falar que tem aplanamento. Professora, toda vez que o paciente tem aplanamento, ele sente dor? Não. Às vezes, o paciente, a sintomatologia não está muitas vezes ligada à alteração óssea, morfológica ali. Às vezes está, sim, às vezes não. Às vezes o paciente tem um côndilo super boleadinho, bonitinho, mas ele morre de dor. Então, muitas vezes ele está muito mais sobre a localização desse côndilo em relação à eminência articular e o disco articular, muitas vezes, ali a parte do coxim retrodiscal, né, que é a parte nervada e aí toca e o paciente sente dor, do que muitas vezes a parte óssea desse desgaste. A parte óssea muitas vezes pode causar crepitação, tá? Ali naquela área, o estalido, mas a dor nem sempre elas estão relacionadas. Posso passar? Vou colocar mais uma aqui. Ó, aqui esses dentes, já que a gente falou de semi-incluso, né? Então, esse dente aqui já rompeu a cripta óssea, ó. Tá vendo que o osso está por aqui?
ele já fechou o periápice. Então, ele está semi-incluso, ele não está incluso, porque ele não está todo dentro do osso. Uma parte dele está dentro do osso e a outra está fora do osso. Ele está semi-incluso e está impactado. Esse dente não está impactando ele de erupcionar? Tanto esse dente quanto esse? Então, todos os dois estão semi-inclusos, porque já quebraram a cripta óssea, tá? Impactados e com posição horizontal, ó. Totalmente deitado aí nessa região, não é verdade? E quando a gente for falar dos dentes superiores, é dente ausente, o 18 e o 28. 28 não, tem aqui 28, é só o 18 mesmo. Tá aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, 28 não, só o 18 mesmo. Tá? Vou seguir para a próxima imagem. Professor, eu vejo esse seio maxilar ótimo. Não tem cisto mucoso. O pólipo, tá, pessoal? É uma imagem normalmente reta, ligada, radiopaca, ligada aqui em lateralidade. Eu procurei lá no Google, eu não vi nenhuma imagem de pólipo. Eu vou procurar nas minhas imagens mesmo, para a semana que vem ver se eu consigo mostrar para vocês. Qual é o problema desse seio maxilar, então? Não é na parte interna dele, tá? É porque a gente precisa relatar, porque como esse paciente é totalmente desdentado, ele perdeu o osso. Então, essa parte, né, oh meu Deus, da extensão alveolar do seio maxilar, ela está muito próxima, né, da região óssea aí. Então, a gente precisa relatar isso para o cirurgião dentista, porque se ele resolver colocar um implante desse aqui nessa região, ele não tem osso. Ele vai colocar o implante dentro do seio maxilar. Então, a gente precisa falar da proximidade da extensão alveolar do seio maxilar com a região óssea aí dessas áreas da maxila, tá bom? Isso aqui, quanto ao seio maxilar, precisa ser relatado, porque a gente não sabe nem onde termina o seio e onde começa a região óssea, porque eles estão tudo limitado ali naquela região por conta da baita reabsorção de osso que teve nessa área. Alguém com alguma dúvida sobre isso que eu expliquei agora? Todo mundo está vendo? Sim, professor. É, né? Então, assim, principalmente para vocês que vão fazer implante, vai fazer buco, então isso precisa ser totalmente relatado, tá? Região, ó, de côndilo, como tem aplanamento também, por conta da própria idade, né, da paciente, que provavelmente já tem uma idade mais avançada. Outro caso, ó, cisto mucoso, aqui ele estava mais visível, vamos dizer assim. Aqui, ó, eu tenho um seio maxilar normal, tá? Processo zigomático da maxila, osso zigomático. Olha o outro lado, tá vendo? Aqui essa área mais radiopaca, ó, circunscrita, bem delimitada, dentro do seio maxilar. Olha como uma região é diferente da outra. Não tá igual, ele não tá simétrico. Então, desvio de septo também, ó. E aqui eu tenho um outro cisto mucoso, ó, de retenção, uma imagem boleada, né? Radiopaca dentro do seio maxilar. Tenho também nesse paciente, ó, um pouquinho de aplanamento, mas um aplanamento maior do lado direito do que do lado esquerdo, né? Dentes inclusos, ó. Aqui, ó. Esse aqui não está incluso, ele está semi-incluso, mas está impactado, né? Por conta desse elemento aqui. Parece aquele casal que não sabe se termina ou se continua, ó. Um empatando a vida do outro. Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui com o 47 e o 48, tá? Já aqui, mesma coisa, ó, quebrou a cripta óssea, então ele é semi-incluso, ó, já fechou o periápice, e impactado com posição horizontal. Deixa eu passar essas imagens. Deu para entender alguma coisa na aula de hoje? Deu, professora.
Sim, professor. Então, na próxima aula a gente vai falar só disso, tá? Só de laudo, vou separar algumas imagens e a gente vai discutindo. Fechou? Deixa para mim que eu resolvo. Ok. Qualquer dúvida, se professor, eu estou dando um laudo aqui, peça o meu número lá para Maria, que se tiver uma dúvida que eu consiga resolver via WhatsApp, eu tento, tá? Maria, distribui meu Tá bom, número aí, professor. eu não vou mais trabalhar na vida. Tá bom, professora. Beijo, meus amores. Boa Tchau, noite. Fiquem beijo. com Deus, tá? Bom Boa noite. descanso. Tchau, tchau. Professora também. Tchau, tchau.